Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Ases da Alva, em posse de mais uma palavra e novamente com muito desejo de poder compartilhar com você mais esse momento. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre uma boa atitude e a passividade. Bom, e o guarda-chuva de tudo isso que eu vou falar hoje, eu colocaria um tema: Deus transforma o caos em matéria-prima. Bom, e para falar de tudo isso, gostaria de convidar você agora a revisitar comigo o Antigo Testamento, um acontecimento que envolveu a vida de José e como que Deus foi transformando a história dele, auxiliando ele na sua trajetória para transformar a história dele em uma história de um vitorioso. Bom, eu não sei o que você está vivendo aí do outro lado, talvez você esteja em uma situação que você não teve muita escolha. Quando você viu, você entrou em uma situação ou recebeu alguma notícia que te envolveu em uma situação que está te fazendo sofrer, que está te fazendo viver momentos de desequilíbrio emocional, ou que você está vivendo aí uma situação que te traz aí uma incerteza absurda. Você que está do outro lado, que está ouvindo essa mensagem, eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Então o meu convite é que você me acompanhe até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que você será ricamente abençoado ou abençoada. Bom, eu queria só fazer uma leitura rápida de apenas um versículo que se encontra em Gênesis capítulo 42, verso 6, que diz assim: Ora, José era governador da terra, era ele quem vendia cereal a todo o povo da terra. Assim os irmãos de José vieram e se inclinaram diante dele com o rosto em terra. Não sei se você se lembra, a gente começando lá, se você voltar até o capítulo 39 ali em diante, acho que é o suficiente, você vai pegar toda a história. Quando José teve o sonho, o primeiro sonho dos feixes, que dos irmãos dele se dobrava diante dele, depois o segundo sonho, que ele fala do sol, as estrelas, e vai falando a lua, vai falando tudo ali que envolvia, que também se dobrava diante dele. Bom, e de fato, naquele momento não deram muita credibilidade para aquilo que ele estava revelando aos irmãos. José, ele estava em posse parcialmente do propósito que Deus tinha para a vida dele. Deus tinha revelado parte do propósito, mas ele não sabia a totalidade do que ia acontecer. E ele ainda se encontrava em uma fase da vida com muita imaturidade. Ele conta isso para os irmãos, para o pai, que o pai também tem um momento que fica ali meio bravo com ele, mesmo sendo ele o filho ali mais queridinho ali do pai, mas ele também traz ali uma censura de um jeito um pouco mais duro ali com José, quando ele vai revelando os sonhos, e ele sem nenhuma maldade no interior, mas estava sendo interpretado de um jeito ruim. Bom, tudo bem. Mas olha só que coisa interessante. A primeira coisa que eu gostaria de falar, então, é um pouquinho sobre essas duas questões. Primeiro, sobre a passividade. A passividade é um estado, eu até coloquei aqui, dei um Google ali, só para você entender com mais definição. Diz assim, natureza ou estado do que é passivo, que sofre ou é alvo de uma ação ruim e não tem iniciativa. Não age ativamente. Só para você entender. Porque veja bem, José se envolve numa situação. E essa situação que envolve José, ele não escolheu. Foi uma coisa que chegou nele, chegou para ele. Ele se envolveu em algo que foi preparado para ele, e ele estava ali achando que ia ser um dia normal. Quando ele se viu, ele estava completamente envolvido em uma situação que a Bíblia não ressalta isso, mas eu vou colocar isso provavelmente, provavelmente, eu não vou dizer com certeza, mas provavelmente José, ele teve que se relacionar com muitos sentimentos que começaram a reverberar no seu interior. Bom, primeiro, ele estava meio confuso ainda, tentando entender o que estava acontecendo. Segundo, talvez quando ele elabora um pouco,
Ele fica pasmo, ele não acredita que os próprios irmãos venderam ele. Jogaram ele na cisterna, ali naquele poço ali, depois tiraram, venderam José. Ele estava se relacionando com a incerteza da vida, com medo de não saber o que vai acontecer no capítulo seguinte da sua vida. Ele estava se relacionando com muitos sentimentos ruins, ou pelo menos esses sentimentos tentando tomar ele, desesperar ele. Mas aí que entra as duas perspectivas. Para você ser um vencedor, uma vencedora, você precisa decidir isso em Deus, porque a palavra ela é o nosso balizador. Uma coisa que me chama a atenção quando você lê ali, se você começar a ler do 39 ali, toda a história ali, acho que é o suficiente, pegando toda a história que aconteceu com José, nesse trecho, você percebe que vai dizendo por 4 vezes, diz assim, e Deus estava na vida de José. Bom, se Deus estava na vida de José, o que se entende a partir dessa colocação? Se Deus estava na vida dele, é porque ele fez por onde? Então José, diante de um quadro terrível, um quadro muito que envolvia muita decepção, frustração e angústia, ele toma atitude. A atitude que ele toma não era o que o inimigo esperava. Ele toma uma atitude de continuar se relacionando com Deus. Isso é algo extraordinário. Porque ele poderia ficar no campo da passividade. Como diz aqui, o que é passivo é aquele que é alvo de alguma coisa ruim. E aí não toma iniciativa, não age ativamente. Você vê o mal, você se desespera, se encolhe e fica ali gemendo sem tomar uma atitude. Lembrando que a palavra traz uma orientação. As coisas que são vistas são passageiras, mas aquelas que não são vistas são eternas. Tudo que você está vivendo, que você está visualizando é transitório, é passageiro, mas Deus pode te dar uma possibilidade, uma perspectiva de uma nova história, como propõe o texto, o tema. O tema diz, Deus transforma o caos em matéria-prima. Ele pode pegar toda essa possibilidade que você está vivendo, e ele que é ruim, e pode transformar isso, quer dizer, pode usar isso como matéria-prima para te levar para lugares muito melhores. Se você parar para pensar, Deus revela parcialmente o propósito para José, mas não conta a totalidade do propósito, porque ele sabia que no percurso ele ia sofrer muitos perrengues. Talvez ele desistiria, não sei, mas porque Deus não contou? Porque essa parte ele garante. Na tribulação, ele ajudou José. Nas provas, ele ajudou José. Nas tentações, ele ajudou José a vencer. Ele deu o que era necessário para que ele vencesse, porque ele continuou se relacionando com Deus. Isso é algo extraordinário. Então José, diante de um caos como esse, ele teve uma boa atitude. Qual foi a atitude? Ele não ficou refém da situação. Quem se lembra da passagem dos talentos? O que recebeu quando viu o tamanho do desafio, ele paralisou. Ele se empoderou da passividade e não agiu. Ele ficou ali, preferiu enterrar e ponto final. Mas a palavra nos diz e nos orienta a continuar marchando. Eu não sei o que você está vivendo, pode estar doendo, pode estar sendo desesperador, mas continua, primeiro, se relacionando com Deus. Tenha uma boa atitude de não parar de se relacionar com Deus. Mesmo meio fragilizado, meio quase com desejo de parar, de desistir, não faça isso, continue. Continue, porque o continuar é levantar a bandeira para Deus, dizer, eu continuo aqui, eis-me aqui, Senhor, eu continuo, mesmo fragilizado, mesmo atingido, eu estou sendo aqui alvejado, mas eu continuo no percurso. E aí você vai ver a tua vitória, porque a palavra diz, os que perseveram verão a glória de Deus.
ter uma boa atitude. O inimigo todos os dias prepara para você uma armadilha para tirar você do centro, tirar você da centralidade da relação com ele e você ter más atitudes. O que ele quer é que você não tenha uma boa atitude, que você tenha uma atitude ruim. Mas o mal que se levantar a cada dia, Deus pode te ajudar a destruir por meio da palavra. E você sempre continuar com a sua boa atitude. É um desafio para todos nós. E ele continuou. E você vê essa boa atitude permeada em todo o acontecimento. Bom, quando, por exemplo, o cara sai, aí ele vai para a casa de Potifar. Quando ele chega lá, ele ganha a confiança de Potifar. Potifar entrega tudo na mão dele. De repente, quem aparece? Um desafio no campo da tentação. A mulher de Potifar começa a olhar para o cara diferente. Ela tenta o cara de várias formas. Ela começa a fazer... Quantas pessoas hoje, você que está aí, nós somos alvo da tentação todos os dias, mas o quanto a gente tem resistido e o quanto a gente não tem resistido. A tentação é algo muito forte. De um lado, Deus espera que você resista à tentação, e do outro lado, o inimigo quer que você seja traído, enredado e morra espiritualmente, e se envolva com o pecado. Que o fruto é a morte espiritual. A prática do pecado causa separação entre você e Deus. É difícil para mim, para você, para todos nós. E o inimigo tentou o cara ali. O cara tinha todas as razões do mundo para ter uma má atitude. Porque a vida, ele poderia achar que a vida era uma conspiração contra ele, que Deus não estava enxergando ele por tudo que ele estava passando. Sem culpa, passando tudo aquilo, só porque ele comentou com os irmãos. Mas aí veja bem, ele preferiu continuar com a boa atitude, praticando aquilo, se envolvendo com Deus e praticando bem aquilo que Deus ensinava para ele. Ele continuou com a boa atitude. E aí, veja bem, não parou por aí, porque com essa atitude da mulher de Potifar, mentiu, armou, ele foi parar no cárcere. Agora você imagine você, com toda uma catástrofe que você está vivendo, quando você começa a se reerguer, cai de novo. Aí o inimigo fala, tá vendo? Não tem jeito, que negócio de servir a Deus nada, para com isso. Abandona o seu Deus e some. É isso que o inimigo quer que você faça. Mas aí José continua com a boa atitude, porque o texto diz que ele ganha a simpatia do carcereiro. Bom, aí surge no cenário o copeiro, o padeiro, que ele revela o sonho. Os caras saem e falam que vão lembrar dele. Mas não lembraram. O padeiro morre, o copeiro volta para sua função de ofício, como José havia revelado, esqueceram dele. Mais um tombo na vida, mais uma decepção. Mas José continuou com a boa atitude, não ficou na passividade, refém da situação, se entregando ou entregando os pontos. Ele continuou, e por ele ter continuado, o dia dele chegou. Só que agora olha que coisa linda. Deus permite que a gente entre nos processos, mas você pensa que é à toa? Tem um polimento da parte de Deus. Lá no começo, eu vou pegar só uma situação. Lá no começo, o que a gente consegue visualizar na vida de José? Um cara ainda muito imaturo. E olha que José esperou 13 anos pela sua vitória. Mas um cara meio imaturo. Deus falou assim, eu deixo você entrar no processo. Só que enquanto você está no processo, eu também estou te polindo e te estruturando. Quando José chega como governador do Egito, lá, como a gente leu aqui no verso 6 do capítulo 42, já comandando tudo, que os irmãos já vêm e se dobram com o rosto em terra diante dele, como ele havia recebido do Senhor e revelado aos irmãos, aconteceu. E depois no final a gente vê o desfecho final, que José é usado para socorrer o povo dele, o pai dele, traz todo mundo para o Egito e coloca eles na melhor terra, ainda revisita o seu pai que achou que ele tinha morrido, que entrou num quadro depressivo absurdo, que diz que ele não comia nem bebia Jacó. Mas olha que coisa interessante, José, diante de tudo isso, enquanto ele estava no processo, Deus estava tirando a imaturidade dele. Veja bem, como que hoje, na nossa atualidade,
um jovem, uma moça quer ganhar mais maturidade, autonomia, vai morar sozinho. Porque aí tem que se virar tudo sozinho, tem que colocar comida dentro de casa, ali amadurece. É um jeito de amadurecer. José saiu do contexto da família, Deus, já que aconteceu tudo aí, Deus arranca ele. Já que aconteceu tudo aquilo, Deus pega todo o caos e fala assim, então eu vou transformar isso aqui, José, em matéria-prima para te beneficiar. O cara, quando chega o governador do Egito, já está cheio de maturidade, já olhando a vida. Você viu que ele foi tão transformado, tão lapidado, que ele até tentou fazer o mal com os irmãos. Colocou lá a sua taça, colocou o dinheiro que os irmãos tinham dado, armou umas... saía, chorava, voltava. Mas no final, ele optava pelo bem, porque ele não conseguia mais praticar o mal. Ele estava sempre ali, cheio de Deus na vida dele, ele começava então a praticar a boa atitude. Por isso que o tema de hoje é esse: Deus transforma o caos em matéria-prima. Para ele fazer isso, você precisa também tomar uma boa atitude diante de Deus. Inclusive, dentro desse contexto, a fé. A fé em Deus e acreditar que um dia melhor vai surgir diante de você. Gostaria que você ficasse com esta palavra, refletisse sobre esta palavra, porque Deus quer o seu bem. A sua história ainda não chegou no final. Ela pode recomeçar. Ela pode se reiniciar. Deus quer investir no seu projeto falido e fazer de você um grande vencedor, uma grande vencedora. Fica com essa palavra, Deus.